Nelson Mandela. Olha, esse é um nome que com certeza quase a todo mundo conhece. É um ícone, né? Um símbolo global de paz, de reconciliação. Mas será que a imagem que a gente tem dele, essa memória coletiva, conta a história toda? Vamos descobrir que talvez exista uma verdade bem mais profunda por trás daquilo que a gente acha que sabe. Provavelmente, em algum momento já se ouviu falar do efeito Mandela. É aquele fenômeno super curioso da internet, sabe? Onde milhões de pessoas lembram, por exemplo, que o Mickey Mouse usa suspensórios, só que ele não usa. Ou que o nome do desenho era Looney Tunes e não Tunes. São pequenas falhas na nossa memória coletiva que ganharam esse nome justamente por causa de uma crença muito difundida, mas que era falsa, de que o Nelson Mandela tinha morrido na prisão lá nos anos 80. Mas aqui é que a gente chega no ponto central. E se a falha de memória mais importante não for sobre o detalhe de um personagem de desenho animado, e sim sobre a verdadeira dimensão da luta de um homem e do sistema que ele teve a coragem de desafiar? Para entender o Mandela de verdade, a gente primeiro precisa entender o mundo que o formou. O mundo que era dominado por um sistema brutal chamado Apartheid. E é muito importante entender isso aqui. O Apartheid não era só preconceito. Era a lei, um sistema brutal, desenhado nos mínimos detalhes para segregar a população e garantir o poder da minoria branca lá na África do Sul. Pensa só na dimensão disso. O sistema controlava cada detalhe da vida das pessoas. Desde o nascimento, a raça registrada no documento de identidade definia o destino de alguém. Onde essa pessoa podia morar, que escola podia frequentar, em que hospital seria tratada, absolutamente tudo era separado. E claro, nada era igual. E aqui a teoria se tornava uma realidade muito cruel. Milhões de pessoas foram simplesmente removidas à força de suas casas e jogadas em townships. Eram áreas designadas que, na prática, viraram guetos de pobreza e desesperança. O custo humano era imenso. Não eram apenas leis no papel, sabe? Era o roubo sistemático da dignidade, das oportunidades e do futuro de milhões de pessoas dia após dia. E foi contra esse sistema que um jovem advogado chamado Nelson Mandela decidiu se levantar. Ele não apareceu do nada como um ícone global. Ele começou lá embaixo, como um ativista, disposto a arriscar absolutamente tudo. A jornada dele foi marcada por uma repressão que só aumentava. Ele liderou protestos não violentos, foi preso, foi acusado de traição e, no fim, foi condenado à prisão perpétua. A cada passo que ele dava, o regime tentava silenciá-lo com mais força. Só que a repressão acabou tendo o efeito contrário. Com a campanha de desafio que ele ajudou a liderar, o número de membros do Congresso Nacional Africano, o CNA, saltou de 20 mil para 100 mil pessoas. Ele não estava sendo calado, ele estava se tornando um símbolo cada vez mais poderoso. E então, depois de 27 longos anos na prisão, o que parecia impensável aconteceu. O mundo tinha mudado e a África do Sul também estava prestes a mudar para sempre. De prisioneiro político a primeiro presidente negro da África do Sul, eleito democraticamente. A transformação não foi só dele, foi a de uma nação inteira. A figura que o regime tentou apagar da história ressurgiu para liderar o país. E essa era a visão dele. Não era uma visão de vingança, mas sim de igualdade. Em seu discurso do Prêmio Nobel da Paz, ele descreveu a promessa de uma nova África do Sul, onde a dignidade de cada pessoa seria o alicerce da nação. A tarefa que ele tinha pela frente era monumental. Pensa bem, como unir um país traumatizado por décadas de ódio que era a lei? A resposta dele foi a reconciliação. A visão de uma nação arco-íris, onde todas as etnias pudessem finalmente coexistir em paz. Para alcançar essa reconciliação, foi criado um dos experimentos sociais mais audaciosos da história moderna, a Comissão da Verdade e Reconciliação. O objetivo era algo totalmente inédito. Não era um tribunal para punir, mas um fórum para compreender. Acreditava-se que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho possível para a cura. A nação precisava olhar de frente para o que tinha acontecido. Em audiências públicas, transmitidas para o país inteiro, as vítimas compartilharam histórias de um sofrimento que é até difícil de descrever. E, ao mesmo tempo, os perpetradores, policiais, soldados do regime, confessaram seus crimes em troca de anistia. Esse depoimento anônimo revela a honestidade brutal do processo, sabe? Foi um verdadeiro acerto de contas nacional. Doloroso? Sim. Excruciante, mas absolutamente necessário. Isso tudo nos traz de volta ao começo. Se o efeito Mandela que a gente conhece é sobre falsas memórias de coisas bobas, qual é então o verdadeiro legado do Mandela que a gente deveria se esforçar de verdade para lembrar?
A ironia é que, enquanto a gente se distrai com esses detalhes triviais, corremos o risco de esquecer as verdades históricas que realmente importam. O verdadeiro efeito Mandela não deveria ser sobre uma falsa memória da morte dele. Deveria ser sobre a memória da vida dele. Uma vida que desmantelou um sistema de opressão, uniu uma nação dividida e ensinou ao mundo inteiro o poder da reconciliação sobre a vingança. No fim das contas, a memória não é uma coisa passiva, é uma escolha ativa. Em um mundo inundado por informação, a questão crucial não é o que a gente lembra errado, sem querer, mas o que a gente escolhe lembrar de propósito. E a história de Nelson Mandela é uma daquelas que merecem ser lembradas, do jeito certo.